E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série histórica. Hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais sombrios e transformadores da história mundial. No final do século XIX, a Europa estava vivendo uma época de ouro, tipo um Brasil, na época do ouro. Sabe? As cidades estavam crescendo, a economia estava em alta, e parecia que o progresso era uma constante. Arte bombando, ciência avançando, parecia que a prosperidade estava garantida para todo mundo. As inovações tecnológicas estavam mudando a vida das pessoas, e a cultura florescia em todos os cantos. Mas essa calmaria era igual à calmaria antes da tempestade, porque por baixo rolavam altas tretas, rivalidades antigas e um nacionalismo que só crescia. As tensões políticas estavam aumentando, e os líderes europeus estavam cada vez mais desconfiados uns dos outros. Aí, em 1914, o mundo mergulhou de cabeça num conflito sinistro, uma parada nunca vista antes. A Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi a faísca que acendeu o barril de pólvora. Essa treta, que ficou conhecida como a Grande Guerra, manchou o começo do século XX com sangue e destruição, deixando cicatrizes que a gente sente até hoje. As trincheiras se tornaram o símbolo desse conflito brutal, onde milhões de soldados enfrentaram condições desumanas. Milhões de vidas jogadas fora, impérios que viraram pó e a ordem mundial que nunca mais foi a mesma. Cidades inteiras foram destruídas, e a paisagem europeia foi irreversivelmente alterada. Nessa série, a gente vai desvendar as causas, os babados e as consequências dessa guerra que deu ruim de um jeito nunca visto. Vamos explorar os eventos que levaram ao conflito, as batalhas mais importantes e como tudo isso moldou o mundo moderno. Vamos entender como a arrogância dos países poderosos, o nacionalismo que saiu do controle e um sistema de alianças mais frágil que pão de queijo amanhecido levaram o mundo a essa guerra. As alianças militares, que deveriam garantir a paz, acabaram criando um efeito dominó que levou à guerra total. Se preparem para uma viagem tensa, mas importante para a gente sacar o mundo em que a gente vive hoje. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre nações, mas um evento que redefiniu fronteiras, governos e a própria sociedade. Vamos juntos entender como tudo isso aconteceu e o que podemos aprender com essa história. Para entender essa treta da Primeira Guerra Mundial, a gente precisa voltar no tempo, tipo dar um rewind na fita cassete e dar uma olhada nas tretas que já rolavam na Europa no começo do século XX. Era uma época de grandes mudanças e tensões, com várias nações tentando se afirmar e mostrar quem mandava mais. Imagina um caldeirão fervendo, tipo feijoada no sábado, prestes a explodir. Cada país era um ingrediente diferente, e todos estavam cozinhando juntos, mas sem se misturar direito. Vários ingredientes contribuíram para essa zorra toda. Tinha de tudo: rivalidades antigas, disputas territoriais e uma vontade louca de mostrar poder. O nacionalismo, por exemplo, estava pegando fogo e aumentando a rivalidade. Cada país achava que era o melhor e queria provar isso a qualquer custo. As nações, tipo gente grande querendo ser a mais forte do parquinho, competiam por poder, moral e território, criando um climinha de quem piscar primeiro, perde. Era uma competição constante, com cada país tentando superar o outro. O imperialismo, que era a mania de querer mandar em tudo e em todos, também gerava atrito entre os países europeus. Tipo briga de torcida por causa de futebol. As nações queriam expandir seus impérios e dominar mais territórios, o que só aumentava a tensão. E a corrida armamentista era outro ingrediente que faltava botar fogo. Os países estavam investindo pesado em armamentos, construindo arsenais gigantescos e se preparando para o pior. Os países gastavam mais dinheiro que o Silvio Santos comprando armamento, criando um clima de paranoia e medo, igual filme de terror.
Todo mundo estava se armando até os dentes, esperando o momento certo para atacar. Para completar, as alianças militares, que eram tipo acordos de amigos para se proteger, acabaram virando a corda no pescoço, arrastando todo mundo para a guerra, igual dominó caindo. Essas alianças criaram um efeito dominó, onde um conflito pequeno podia rapidamente se transformar em uma guerra em grande escala. As negociações diplomáticas estavam sempre tensas, com cada líder tentando proteger seus interesses e evitar um conflito maior. Mas, no final das contas, essas tentativas de manter a paz só serviram para adiar o inevitável. A mídia também teve um papel importante, espalhando notícias e aumentando a sensação de urgência e medo entre a população. As manchetes dos jornais eram cheias de alarmismo, preparando o terreno para o que estava por vir. E assim, com todos esses ingredientes fervendo no caldeirão, a Primeira Guerra Mundial acabou estourando, mudando o curso da história para sempre. Soldados partiram para o fronte, deixando para trás suas famílias e entrando em um conflito que ninguém imaginava que seria tão devastador. As batalhas foram brutais, com milhões de vidas perdidas e um impacto profundo em todo o mundo. A guerra trouxe destruição, mas também lições importantes que ainda ressoam até hoje. No final, a paz foi alcançada, mas o mundo nunca mais seria o mesmo. As cicatrizes da Primeira Guerra Mundial ainda são visíveis, lembrando-nos das consequências de um caldeirão de tensão que finalmente explodiu. Em pleno verão europeu, dia 28 de junho de 1914, um evento que parecia ser isolado deu o pontapé inicial para uma série de acontecimentos que mudariam o mundo para sempre. O que começou como um dia comum logo se transformaria em um marco histórico. Na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, o arquiduque Francisco Ferdinando, que era o próximo na linha de sucessão do Império Austro-Húngaro, e a esposa dele, Sofia, foram assassinados a tiros. O casal estava em uma visita oficial e a cidade estava em alvoroço com a presença deles. O arquiduque era visto como uma figura de esperança para muitos, mas também como uma ameaça para outros. O autor do crime foi Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio que fazia parte de um grupo secreto chamado Mão Negra. Esse grupo tinha como objetivo a unificação de todos os territórios eslavos do sul e via o arquiduque como um obstáculo para seus planos. Princip, com apenas 19 anos, estava disposto a sacrificar tudo por sua causa. O assassinato chocou o mundo, tipo bomba-relógio, e desencadeou uma treta diplomática daquelas. As notícias se espalharam rapidamente e a tensão entre as nações europeias começou a aumentar. O que parecia ser um conflito local logo se transformou em uma crise internacional. A Áustria-Hungria, pistola, culpou a Sérvia pelo atentado e mandou um ultimato cheio de exigências humilhantes, tipo castigo de criança. As exigências eram tão severas que a Sérvia não tinha como aceitá-las completamente sem perder sua soberania. A situação estava prestes a explodir. A Sérvia, que tinha o apoio da Rússia, tentou negociar, mas a Áustria-Hungria, com a Alemanha dando corda, não queria saber de papo. A Rússia, por sua vez, começou a mobilizar suas tropas em apoio à Sérvia, o que fez com que a Alemanha também se preparasse para a guerra. A Europa estava em um estado de nervos. No dia 28 de julho de 1914, um mês após o assassinato, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, dando início à Primeira Guerra Mundial. O que começou como um conflito entre duas nações, rapidamente se expandiu, envolvendo as principais potências mundiais. A guerra que se seguiu foi uma das mais devastadoras da história, mudando para sempre o curso do século XX. A declaração de guerra da Áustria-Hungria contra a Sérvia foi tipo dar um tiro no próprio pé, ativando as alianças militares e arrastando as grandes potências para a confusão. A Alemanha, que era a parça da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia, que protegia a Sérvia, no dia 1º de agosto de 1914.
2 dias depois, a Alemanha declarou guerra à França, aliada da Rússia. A Grã-Bretanha, que no começo estava só observando, entrou na guerra no dia 4 de agosto, depois que a Bélgica, um país neutro, foi invadida pelas tropas alemãs. Em poucas semanas, a Europa estava em guerra total, tipo briga de bar. De um lado, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, com França, Grã-Bretanha e Rússia. A Primeira Guerra Mundial tinha começado, e ninguém tinha a menor ideia de quando ia acabar, nem da surra que o mundo ia levar.